Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos abençoando nessa manhã e que Ele possa sussurrar aos nossos ouvidos aquilo que Deus tem para nos falar e nos ensinar através da lição de hoje na nossa escola dominical. Hoje vamos refletir sobre a lição 14 da nossa revista, que tem como tema um convite à oração. Um tema muito bom de se falar, muito agradável de se ouvir. E eu tenho certeza que a partir do momento que entendemos o que realmente é a oração e o significado da oração na vida do cristão, as coisas passam a ter um entendimento diferente em nossas vidas e com certeza nós passamos a orar mais e principalmente estar na presença de Deus um tempo maior. O nosso texto base para a reflexão de hoje está no livro de Mateus, do capítulo 7, dos versos 7 até o verso 12, que diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei do profeta. E o nosso versículo-chave para a meditação de hoje não está no capítulo 7 de Mateus, está no capítulo 18 do livro de Lucas, o verso 7 e 8, que diz assim: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse é um questionamento bastante interessante, né? Porque no livro de Mateus nós estamos vendo que estamos sendo ensinados que nós devemos orar, que nós devemos pedir, que nós devemos buscar. E já no livro de Lucas, Deus está nos falando, eu vou lhes atender, mas quando meu filho voltar à terra, ele porventura encontrará fé? Esse é um contraponto que nós colocamos na balança muito interessante. Nós pedimos, mas até que ponto nós pedimos com a fé genuína em Cristo? Esse texto, tanto o livro de Mateus do capítulo 7, quanto essa nossa reflexão também do livro de Lucas no capítulo 18, nos leva a pensar sobre um tema extremamente apaixonante. Ou seja, a oração e a fé. Os dois textos estão falando exatamente sobre oração, pedir, e sobre a fé, acreditar que vamos receber aquilo que pedimos. Mas o texto também nos alerta que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então precisamos ter consciência de que muitas vezes nós não recebemos aquilo que estamos pedindo a Deus, porque nós não sabemos pedir o que realmente precisamos de Deus. A fé, a oração, além de ser um momento onde geralmente apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas carências, as nossas fraquezas, também é um tempo de comunhão com Deus. E isso nos alerta que quando Deus nos fala que muitas vezes nós não sabemos pedir e por isso não recebemos, e quando entendemos que a oração é um tempo de comunhão com Deus, podemos ter a consciência de que muitas vezes os nossos períodos de oração são desperdiçados pelo fato de não sabermos orar da maneira correta.
Pois quando o texto fala sobre pedirmos, ele está falando exatamente sobre orar, não apenas apresentar pedidos diante de Deus, uma listinha com os nossos desejos. Mas quando o texto se refere a pedir, ele está falando exatamente sobre orarmos a Deus, sobre termos o nosso tempo separado de oração, de busca de intimidade com Deus, e durante esse período nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Muitas vezes, justamente pelo fato de não sabermos orar, nós nos frustramos, porque nem sempre aquilo que nós pedimos para Deus é o que Deus tem realmente para nos dar. E quando isso acontece, nós transferimos para Deus uma responsabilidade de que não é de Deus. Nós precisamos entender que Deus não é um atendente de uma conveniência que está ali pronto a nos atender, a dar tudo aquilo que queremos. Deus, ele sabe o que fará bem para nós e Deus, ele sabe o que não fará bem para nós. Por isso, muitas vezes, nós não temos os nossos desejos atendidos por Deus, porque aquilo que estamos pedindo não é o que nós precisamos, ou aquilo que estamos pedindo nos afastará da presença de Deus. E quando nós não temos os nossos desejos atendidos, nós transferimos toda a culpa a Deus. E muitas vezes nós questionamos a existência de Deus, porque nós não temos os nossos pedidos atendidos, quando na verdade eles não estão sendo atendidos, porque nós não sabemos como pedir. Precisamos entender exatamente o que é pedir, buscar e bater. Pois há situações em que simplesmente pedindo Deus nos atende, tal como quando Pedro orou para que a sua sogra fosse curada. Há outras em que pedir, em que orar apenas não é o suficiente, não basta. Nós precisamos buscar, tal como o paralítico que desceu pelo telhado para ser curado, tal como a mulher do fluxo de sangue que invadiu a multidão para tocar em Jesus e ser curada, tal como Moisés pisou no mar para que o mar se abrisse. Ou seja, não basta apenas pedir, é preciso termos atitude, precisamos buscar, pois é muito conveniente pedirmos e ficarmos sentados no sofá e esperar que as coisas caem do céu. E as coisas não acontecem dessa forma. Nós precisamos buscar a presença de Deus para que as coisas possam realmente fluir. Não basta apenas pedir, é preciso também buscarmos na presença de Deus. E há outras situações que, além de pedir, além de buscar, nós precisamos bater, nós precisamos romper barreiras para que as coisas realmente aconteçam. Assim como Zaqueu subiu na árvore, deixando de lado o seu status, deixando de lado todos os paradigmas, deixando de lado o que as pessoas iriam falar sobre ele, para que ele pudesse avistar a Jesus e que também Jesus pudesse avistá-lo, e assim ele conseguisse ter um encontro com Deus e que a vida dele dessa forma fosse mudada de uma forma sobrenatural. Nossas orações, elas estão divididas em alguns níveis, 3 níveis para ser mais exato. No primeiro nível, nós pedimos, e nesse nível, quando nós pedimos, a verdade é que nós nem sempre sabemos o que nós estamos pedindo de verdade. Nós não sabemos se aquilo que estamos pedindo é o que nós precisamos de fato. Nós simplesmente apresentamos os nossos pedidos para Deus e esperamos que Ele nos atenda. Simplesmente apresentamos os nossos desejos. O segundo nível seria buscarmos em Deus. Nesse nível, nós já sabemos o que buscamos e não mais apresentamos os nossos desejos a Deus, mas sim nós pedimos para que Deus nos dê sabedoria, força e perseverança para permanecermos na fé, esperando com que Deus atenda aos nossos pedidos.
pois nesse estágio nós já sabemos aquilo que queremos de Deus, sabemos o que Deus quer de nós e principalmente nós sabemos quem somos em Deus e quem Deus é em nossa vida. Quando chegamos no estágio de bater, nós entendemos que nós precisamos romper algumas barreiras, pois nós já pedimos, nós já buscamos e entendemos o que Deus tem para nós e agora nós precisamos romper algumas barreiras para que as coisas realmente aconteçam. Essas barreiras precisam ser quebradas e somente com oração essas barreiras podem ser quebradas, pois muitas vezes principados e potestades estão impedindo com que as bênçãos de Deus nos alcance. E somente com oração, com jejum, é que essas barreiras podem ser quebradas. Nós precisamos entender as dádivas de Deus como Criador e as dádivas de Deus como Pai. Isso também é algo muito importante. Porque o Deus Criador, as dádivas de Deus Criador, nós não precisamos orar para receber. Nós nem sequer precisamos acreditar na existência de Deus para receber. Tal como a vida, tal como a chuva que cai do céu, tal como o sol que nasce todas as manhãs e se põe no final do dia. Isso são coisas naturais. Acreditando ou não em Deus, essas coisas vão acontecer. Mas nós precisamos diferenciar as dádivas do Deus Criador, pois isso são dádivas do Deus Criador, e as dádivas do Deus Pai. As dádivas do Deus Pai nós só receberemos a partir do momento que reconhecemos a Deus como nosso Pai, além do nosso Criador, e entendemos que Jesus é o nosso único Salvador, pois essas dádivas não são mais bênçãos naturais, são bênçãos espirituais. Precisamos buscar em Deus, tal como uma proximidade maior com Deus, tal como o dom da fé, tal como a perseverança, tal como o dom de misericórdia, tal como o dom de oração, entre outros dons dados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos diferenciar e separar as dádivas do Deus Criador e a dádiva do Deus Pai, para que nós possamos, assim, conseguirmos em nossos momentos de oração, fazer com que esses momentos fluam de verdade e a gente não desperdice tempo falando besteiras para Deus. É como a história do náufrago nos ensina. O náufrago que ficou isolado em uma ilha distante e por muito tempo ele não foi encontrado, então ele ali construiu uma cabana para se proteger da chuva, se proteger do sol, se proteger dos animais. E em um determinado dia sai para procurar alimento e quando volta, a sua cabana está em chamas. Então ele se desespera e começa a questionar o porquê Deus estava fazendo aquilo. Começa a dizer que Deus não o ama e principalmente começa a questionar a existência de Deus. Quando de repente um navio se aproxima, então ele pergunta ao capitão como o capitão havia descoberto o seu paradeiro. O capitão então lhe responde que foi guiado pelo sinal da nuvem do fogo, do sinal de fumaça que ele havia enviado. Ou seja, todos os dias aquele náufrago estava pedindo a Deus para que alguém o encontrasse. E quando Deus estava agindo, ele começou a questionar o poder e a existência de Deus. A verdade é, queridos, que cabe a nós orarmos, mas nem sempre vamos entender o agir de Deus. E precisamos tomar muito cuidado, porque a forma que Deus age, cabe apenas Ele decidir como irá agir. A nós, apenas orar e esperar que Deus faça algo por nós, quando as nossas orações realmente estão indo ao encontro àquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos pedir, apresentar sim aquilo que ansiamos diante de Deus, mas principalmente nós precisamos perseverar em oração o tempo todo. A maneira que Deus vai agir, o tempo que Deus vai agir, cabe a Ele decidir. Só nos resta crer, orar
e perseverar. Enxergar, entender e interpretar. E logo após, aceitar a resposta de Deus é tão importante quanto pedir. Muitas vezes achamos que Deus não nos responde, porém a verdade é que Ele está nos respondendo e nós não estamos enxergando, porque nós já preditamos a Deus uma forma de responder. E a forma de Deus nos responder nem sempre é a forma que nós queremos que Deus nos responda. Faz parte da nossa natureza humana apenas crer naquilo que vemos, mas nós, como cristãos, nós caminhamos pela fé, ou deveríamos caminhar pela fé. Crer não no que vemos, mas crer naquilo que ainda está por vir. Crer no poder de Deus e acreditarmos que a oração tem poder. Jesus nos ensina que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer tudo aquilo que Jesus fez. E isso me faz refletir que talvez a minha fé seja insuficiente, pois um grão de mostarda, um grão de areia, como Jesus faz a comparação, muitas vezes não é visto com o olho nu. É preciso de um microscópio. Ou seja, talvez a nossa fé não seja o suficiente. E nos achamos seres celestiais pelo simples fato de sermos crentes. Nos colocamos em um pedestal pelo simples fato de irmos à igreja, quando na verdade Jesus está dizendo, olha, a sua fé ainda é insuficiente, porque tal como um grão de mostarda, você poderia fazer tudo aquilo que eu fiz e você não faz. E eu não estou falando apenas em sinais miraculosos, mas eu estou falando principalmente em agir como Cristo agiu, demonstrar amor pelo próximo, demonstrar compaixão. Isso também é um sinal de fé, e isso também devemos buscar em oração. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos amar o nosso próximo. Muitas vezes não conseguimos amar nem mesmo os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos pais. Quando Deus nos ensina que a fé é viver em comunhão, que a oração é sinônimo de comunhão com Cristo. E como termos comunhão com Cristo se não conseguimos ter comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor? A oração nos eleva na presença de Deus, e isso é apaixonante, pois uma vez na presença de Deus, nós não queremos mais sair da presença de Deus. E se a oração nos eleva à presença de Deus, e se nós não queremos sair na presença de Deus, logo, quando entendemos o significado da oração, nós não também queremos deixar de orar. Nós buscaremos em oração a Cristo todos os momentos. Nós buscaremos em oração a Deus a todos os instantes. Nós não podemos ser egoístas em nossas orações. Nós precisamos entender que também podemos ser um canal de bênção na vida de outros, tal como Cristo foi em nossas vidas. Precisamos entender, queridos, a conclusão da nossa reflexão de hoje é que nós precisamos entender que não recebemos muitas vezes porque nós não sabemos pedir, porque pedimos aquilo que não precisamos, o que nos afasta da presença de Deus. Não podemos apenas colocar os nossos desejos diante do Senhor, mas nós também devemos buscar de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pedir e pedir mal, por isso não recebeis. Se o seu filho te pede algo, você não lhe dará uma pedra, mas você lhe dará o pão para que ele se sacie. E da mesma forma é Deus. Se Deus nos pedir que façamos algo por Ele, talvez nós não faremos. Mas com certeza, se pedirmos algo para Deus, Ele não nos dará aquilo que estamos pedindo, mas nos dará algo muito melhor, aquilo que precisamos. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um ótimo domingo.